party like Chris Farley. Hello, good morning. Good morning, everybody. Todos que acordaram cedo para mais um 77 nessa semana, mais uma vez, invadindo o Instagram do Joshua Moreira. Você não está no Instagram errado, você está no Instagram certo. Você está no Instagram do Joshua Moreira, mas todas as terças-feiras sou eu que estou aqui assumindo o nosso 7 em 7. Então você que está chegando, vá convidando aí as pessoas que você conhece para entrar, para participar, envia aí o aviãozinho para a galera. Nós vamos começar mais um 7 em 7, agora caminhando, né? Terminamos os 40 dias, então vamos nos direcionar para os nossos 77 dias. É isso mesmo, vamos fazer 77 dias de 7 em 7. E você é nosso convidado para estar aqui com a gente nessa jornada, né? Então, vem com a gente 77 dias que vamos estar aqui, então, juntos, compartilhando temas relacionados a este momento que estamos vivendo, focado na visão empresarial, focado na visão do empresário, do empreendedor, e a gente sabe que a visão do empresário, do empreendedor envolve ele, envolve a família dele, envolve seus colaboradores, envolve os seus parceiros de negócio, então envolve toda uma situação ao redor, né? Estamos aqui no estado de São Paulo, estamos vivendo um momento mais restritivo da pandemia, né, que já tivemos aqui na região. Então, inclusive, estamos limitados nosso acesso a alguns lugares. Então, essa é a realidade do Brasil, essa é a realidade mundial, né, onde todos nós, de alguma forma, temos sido forçados, levados a algum tipo de limitação, né? Seja por cuidados sanitários da pandemia, seja por questões financeiras, seja por realidades familiares, né? Então, todos nós, neste momento, temos sido pressionados, né? Empurrados numa direção de limitações, de enfrentamento, de sacrifícios, de perdas, de prejuízos. E isso pode gerar muita ansiedade, muito medo, muitos questionamentos, enfim. Então, nós esses dias aqui no 77 temos trazido palavras de vida, palavras de conhecimento, de instrução. Temos compartilhado, eu, Joshua Moreira, todos os convidados que já passaram por aqui nessa jornada, têm compartilhado palavras que possam realmente ser uma forma de nos sustentar neste momento adverso, de nos impulsionar a seguirmos a jornada, não desistirmos. E hoje eu quero trazer mais uma palavra, né? Eu quero compartilhar com vocês neste livro, que é o livro conhecido como o livro da sabedoria, né? Para mim é um livro repleto de ensinamentos de psicologia, de inteligência emocional. Quem não me conhece, né? Sou Juliane Moreira, esposa do Joshua, sou psicóloga e coach, especialista em psicologia e inteligência emocional, né? Então eu quero compartilhar com vocês um texto que está nesse livro para mim, que é o livro da sabedoria, o livro da inteligência emocional, que é a Bíblia. Cadê? Deixa eu ver se aparece aí para vocês. A Bíblia. E esse texto que eu vou ler hoje, ele está em Eclesiastes, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 8. E diz assim: para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu.
Tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de sorrir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de juntá-las. Tempo de abraçar e tempo de se conter. Tempo de procurar e tempo de desistir. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo para se calar. Tempo de falar e tempo de se calar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de lutar e tempo de viver em paz. Então esse texto de Eclesiastes foi escrito por Salomão, considerado o homem mais sábio, né? Porque ele procurou realmente a sabedoria de Deus. E ele escreveu esse texto de Eclesiastes capítulo 3 falando sobre o tempo, né? Existe um tempo para todas as coisas, né? Existe o dia, como nós estamos vivendo agora, e a gente sabe que as horas vão correr e a gente daqui a algumas horas vamos estar de noite novamente vai amanhecer. Então nós sabemos que existe um tempo para tudo. Existem estações. Nós agora aqui na região de São Paulo começamos a estação do outono essa semana, né? Entramos no outono, que é a estação para mim da maior mudança. Quem me conhece sabe que nós vivemos um tempo, talvez no Brasil a gente não consiga perceber muito bem as estações, mas quando nós moramos fora, quem nos conhece sabe, ficamos quase 6 anos fora do Brasil. Nos Estados Unidos, as estações na região onde nós estávamos eram muito claras, né? Você conseguia perceber pela mudança da natureza que estava mudando a estação. E no outono era a época que as árvores ficavam todas amarelas ou laranjas, né? As folhas estavam secando. E depois elas começavam a cair. E já no final do outono, início do inverno, as árvores já estavam sem folhas, completamente desnudas, né? Preparadas para o inverno, preparadas para a chegada na neve. Tudo tem um propósito. Você imagina se... E eu entendi isso convivendo com essa realidade. Você imagina, não é nossa realidade brasileira conviver com a neve, né? Então a gente talvez não entenda isso, mas nevar e a árvore estar cheia de folhas seria um grande problema. Imagine a neve começar a cair e as árvores ainda cobertas de folhagem. Os galhos iam pesar de tal maneira que eles não iam suportar e eles iam se romper, né? Então não teria como a árvore suportar a neve se ela ainda estivesse com folhagens. Então toda a estação ela tem a sua característica específica, né? E eu entendo, como eu digo que eu entendo a estação do outono como a estação da mudança, porque é muito claro, você vê claramente que o tempo mudou, as árvores, a natureza, elas se expressam claramente de que existe uma mudança. E nós estamos vivendo uma estação de muitas mudanças. E esse texto de Eclesiastes 3, de 1 a 8, que fala sobre o tempo, ele tenta nos mostrar exatamente isso, que tudo tem um tempo determinado. E há tempo para todo o propósito debaixo dos céus. As estações sempre vão mudar, ninguém vai ficar eternamente no outono, ou sempre no inverno, ou permanentemente no verão. As estações elas vão mudar. Então nós estamos vivendo um tempo, uma estação de muitas restrições, de muitas limitações, como nós começamos a falar. Uma estação que tem gerado muito medo, né? Um medo coletivo, não é um medo individual, é um medo coletivo. E seja pela questão da própria doença, seja pelo medo de pegar a doença, pelo medo de não conseguir um atendimento, ou por questões financeiras que são derivadas da própria situação da pandemia, enfim, uma série de situações que nós estamos vivendo nesse momento associadas ao Covid-19, associadas à própria pandemia, né? Mas essa estação, ela tem um tempo. Ela tem um tempo para começar e um tempo para terminar.
né? Alguns estudiosos acreditam que realmente já estamos caminhando para o tempo final dessa pandemia, né? Posso ouvir um amém aí e aproveitar esse momento então para dar boas-vindas a quem já está aqui, Follow-up, Conceição, eu mesma, meu Instagram entrou para me assistir. Ilza Moreira, minha sogra linda, bom dia. Eu mexi alguma coisa aqui no fundo da tela. Leide Adriana, seja bem-vinda. Rafael, Rose, lá nos Estados Unidos, seja bem-vindo. Rodrigo Rosa, sejam bem-vindos. Então, esse texto de Eclesiastes fala, bom dia, Rose. Esse texto de Eclesiastes fala sobre o tempo. E nós estamos vivendo um tempo, mundialmente falando, um tempo adverso, um tempo tenso, um tempo que pode estar gerando muita ansiedade, muito medo nas pessoas. Por isso nós estamos aqui chamando, olha, isso aqui de quarto de guerra. Nós estamos num tempo de guerra, né? E esse texto começa dizendo que tudo tem um tempo determinado. E há tempo para todo o propósito debaixo dos céus. Tem um tempo determinado para todas as coisas. E há um tempo também para o propósito de Deus, né? Então, esses são dois tempos que esse texto está se definindo agora. Nós estamos vivendo esse tempo. Mas vocês acham, sinceramente, que este tempo de pandemia, né, é o único na história? Que a história nunca, fora esse momento, a história nunca viveu uma pandemia? Engana-se quem pensa que essa é a primeira pandemia da história, né? Talvez você tenha visto aí em livros de história a peste negra que assolou a Europa, né? Ali foi dizimado eles achavam naquele momento que eles iriam sucumbir, eles estavam resistindo, né, à peste negra. Eles achavam que existia uma forte tendência deles deixarem de existir por conta da peste negra, porque não tinha tratamento. Imagina a saúde, a tecnologia, a ciência não é o que se vê agora, eles não tinham esse avanço científico e tecnológico a favor deles na época da peste negra, né? Não se tinha médicos suficientes para tratar, não se tinham hospitais suficientes para tratar as pessoas. E as pessoas morriam em massa, dentro das suas casas, famílias inteiras eram dizimadas, cidades inteiras eram dizimadas naquele momento, né? É que nós vivemos um momento em que tudo que acontece é projetado a nível mundial, por conta da mídia, por conta das redes sociais, né? Então é algo que realmente tomou uma projeção no mundo inteiro, né? E se fala muito sobre isso, mas nós não estamos vivendo um momento exclusivo na história, é isso que eu quero dizer. E a humanidade superou essa fase difícil, a Europa superou essa fase difícil da peste negra, e eles hoje ainda são uma grande potência mundial. O que eu quero dizer com isso? Que essa fase que nós estamos vivendo, ela vai passar. E nós vamos subsistir depois dela. Nós vamos seguir existindo. Então não é momento de você desistir, não é momento de nós pararmos, não é momento de retrocedermos, não é momento de nos prostrarmos diante de uma pandemia e sucumbirmos a isso. Não é o momento de deixarmos de sonhar, né? É entender que existe em qualquer mercado, em qualquer empreendimento, em qualquer negócio, existem momentos em que o negócio passa por fases difíceis, mas existe um momento que, né, ele está plantando e existe um momento que ele vai colher. Então, vamos entender, por exemplo, que a fase difícil pode ser a fase do plantio. Ele está plantando novas sementes, ele está plantando novas oportunidades, ele está plantando novas perspectivas, novos sonhos. Naquele momento ele pode não estar colhendo, mas ele tem que seguir plantando se ele deseja colher lá na frente, né? Tem que seguir reagindo se nós lá na frente quisermos viver uma mudança. Ou seja, se no tempo hoje eu paraliso, a tendência de eu não colher nada na próxima estação é muito grande. Eu tenho que entender a estação, ler a estação e saber o que eu posso, o que eu não posso fazer em cada estação. Precisamos agir não pela emoção, não pela ansiedade, pelos medos.
nem mesmo até muitas vezes por aquilo que nos é imposto pela mídia, né? Porque a mídia ela impõe muito terror também. A gente tem que entender que a gente precisa ter um posicionamento sábio, racional, o que eu posso e o que eu não posso fazer nesse momento, né? Como que nesse momento limitado que eu estou vivendo, eu posso gerar alguma coisa que me permita, na hora que a estação mudar, me permita viver uma colheita, né? O texto inclusive diz assim, há tempo de abraçar e há tempo de deixar-se de abraçar. Esse é o momento que temos que nos abster de alguns contatos sociais, de nos abster de estar com quem amamos, por um bem maior, né? Por manutenção da saúde. Posso até dizer de uma forma até pode virar polêmica. Eu entendo que nós precisamos de restrições, né? Nesse momento de pandemia. Mas eu não compreendo que o posicionamento que se tem tomado diante de alguns lockdowns que tem sido feito seja realmente eficaz, né? Seja eficaz no sentido de, ok, a gente traz uma proteção sanitária, uma proteção de saúde, evita as pessoas estarem nas ruas, mas e a questão financeira das nações, né? E os empreendedores e aquele pai de família que precisa trabalhar para suprir a sua necessidade. Eu tenho um pensamento diferente com relação ao posicionamento realmente da pandemia, o que deveria se fazer, né? Não cabe a mim falar isso aqui agora, né? Porque eu acho que não vou conseguir mudar essa forma de pensar, né? Porque isso vem de cima para baixo, vem das autoridades, vem dos governos, vem dos governadores, né? Eles é quem tem tomado esse posicionamento, feito as decisões, né? Então, nem adianta perdermos tempo com isso, mas sim, meu pensamento é diferente, né? Eu penso que essa limitação social deveria ser organizada de uma forma diferenciada. Mas o objetivo por trás de tudo isso é um só, é preservação da vida, né? É preservar as pessoas de grupo de risco, é preservar as famílias, impedir a margem de contágio dessa pandemia para se conseguir conter, manter o atendimento médico ali no nível aceitável até que toda a população esteja realmente imunizada, enfim. Então nós estamos vivendo essa estação de ter que deixar de abraçar, mas por um bem maior, um bem comum. Vai ter a estação que a gente vai novamente poder se relacionar socialmente livremente. Essa fase, ela vai passar. Tudo passa. O próprio Salomão, que é considerado o homem mais sábio, ele entendeu, ele fez essa leitura, ele disse, gente, vai passar. Vai ter o tempo da colheita, vai ter o tempo de se plantar, né? Vamos viver fases de escassez. O próprio apóstolo Paulo, ele disse, tanto sei viver na fartura como na escassez, né? Em tudo provado, todas as coisas experimentadas, e posso dizer que todas as coisas posso naquele que me fortalece. Normalmente a gente só lê esse texto, né? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas se a gente voltar alguns versículos antes, a gente vai perceber que o apóstolo Paulo, ele está falando, na verdade, de que ele pode tanto estar vivendo com Deus na fartura, como na escassez. Em todas as situações ele foi experimentado, ele foi provado, ele foi aprovado, e aí ele podia então afirmar que em todas as situações ele podia tudo porque Deus estava com ele. Quem o sustentava, ele conseguiu passar pela fartura, pela escassez, porque quem o sustentava era Deus. Com Deus ele podia viver qualquer momento, seja de fartura, seja de escassez. E às vezes, quando nós estamos vivendo momentos de muita fartura, de muita abundância, a gente acaba esquecendo, né, de colocar Deus no centro de todas as coisas. É muito mais a tendência que a gente percebe as pessoas procurarem muito mais a Deus, se aproximarem, buscarem, clamarem quando estão vivendo momentos mais escassos, momentos de maior adversidade. Mas a verdade é que a gente precisa ser aprovado tanto no tempo da fartura como no tempo da escassez. Em toda e qualquer situação, nós precisamos entender, né, que precisamos acreditar sempre no cuidado de Deus, na mão de Deus.
Saber que Deus nos levou no momento da fartura, Deus nos levou à mais alta montanha, né? Deus nos colocou no momento da colheita, da prosperidade. Mas quando a gente está vivendo na escassez, saber também que no momento de escassez Deus está ali nos sustentando, né? Deus está ali nos fortalecendo, nos instruindo. Então, em todas as situações, nós precisamos colocar Deus como centro. Por isso nós estamos aqui. Eu e você estamos aqui todos os dias. Normalmente é o Joshua Moreira que está aqui, né? Eu estou aqui sempre nas terças-feiras, falando aqui com vocês, mas sempre o Joshua está aqui, mas eu estou assistindo todos os dias. Desde o primeiro dia do 7/7, eu não perdi nem um dia, né? Todos os dias eu estava acompanhando. Por isso nós estamos aqui todos os dias às 7/7, trazendo a presença de Deus para os nossos negócios, para os nossos empreendimentos, para os nossos relacionamentos, para a nossa família, ou seja, para todas as situações que nos cercam, né? Então, se nós deixamos de crer em algo superior, algo sobrenatural, e crermos só no que é natural, a nossa resposta ela vai estar limitada, ela vai ser diminuída. Mas se eu creio que Deus está acima de qualquer pandemia, se eu creio que Deus está acima de qualquer crise financeira, se eu creio em algo maior, o meu olhar não está no natural. O meu olhar está em Deus, que é muito maior. Então a minha resposta a situações de crise, ela é maior. Então, aonde estão os nossos olhos, aonde a gente põe o nosso olhar, qual é o nosso foco, é que vai dizer a nossa resposta. Se o teu foco está na crise, se o teu foco está na pandemia, se o teu foco está no medo, se o teu foco está na ansiedade, eu quero te dizer que você está mergulhado nesse tempo de escassez e você talvez esteja com a sua resposta de semeadura diminuída. Quer viver um tempo de escassez e continuar semeando, continuar lutando, continuar crendo, continuar avançando, então você precisa colocar os teus olhos no alto, em algo superior, algo sobrenatural. Tira os teus olhos do natural, tira os teus olhos do humano. O próprio texto, o próprio salmista dizia, né? Eleva os meus olhos para o alto, de onde vai vir o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. O nosso socorro não vem do humano, né? O nosso socorro não vem, muitos acham que nosso socorro vem do governo, vem da política, vem da administração pública. Vem de fulano, vem do meu chefe, O nosso socorro vem do Senhor. E se os nossos olhos estiverem no humano, quando o humano falhar, a gente tropeça nesse obstáculo. E corre o sério risco de ser derrubado no chão. E se levantar é muito difícil, muito difícil. Então precisamos tirar os nossos olhos do natural e erguer os nossos olhos para além, para cima de todas as coisas. Deus está dizendo para mim e para você nessa manhã, tudo tem um tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Tem um propósito. E nesse tempo não é tempo da gente ficar estagnado, limitado. É tempo da gente entender a estação. Ok, eu estou limitado, mas eu não estou estagnado. Eu posso estar limitado, mas eu posso continuar semeando. Eu posso continuar gerando. Eu posso continuar sonhando. Esse é o tempo da mudança. Quantas mudanças foram implementadas no mercado financeiro? Quantas mudanças a gente foi forçado a implementar na nossa casa de higiene, que já deveríamos, muitas delas, praticarmos já há muito tempo, né? A China, o Japão foram países que, apesar da China ter sido o primeiro ponto de partida da pandemia, eles têm reagido muito melhor, porque, por exemplo, eles já tinham o hábito de usar máscara por conta da poluição. Então não foi algo difícil de ser implementado na cabeça da sociedade de usar máscara. Logo no começo da pandemia, não era obrigatório o uso de máscara e eu saía de máscara. Eu disse, bom, é para fazer isso? Né? É para minha saúde? É para proteção do próximo? Por que não? Né? E antes de imporem como obrigatório, eu já saía de máscara. E pasmem, eu era assim, parecia um extraterrestre, as pessoas me olhavam assim, né, como se fosse, olha, exagerada, amedrontada, assustada, né, sendo que é uma proteção,
Preço, qual é a dificuldade de você colocar uma máscara, por exemplo? Né? Tem muita gente que diz, isso aí é uma focinheira, isso é um exagero da mídia, um exagero do governo, enfim. Mas os médicos já utilizam isso como proteção hospitalar para ele, para a saúde dele e do paciente há muito tempo, né? Então, o que acontece? Nós precisamos ter alguns posicionamentos de mudança. É preciso mudar, faz parte do momento que nós estamos vivendo, então vamos lá, vamos mudar. Né? E aí eu saía de máscara, ia para o mercado de máscara e as pessoas me olhavam como se eu fosse um corpo estranho no ambiente, né? Às vezes eu me sentia acanhada até, mas eu disse, não, é o certo, eu quero proteger a minha família, eu quero proteger as pessoas que eu amo, não custa nada, vou fazer, né? E depois foi se instituído como obrigatório, porque as pessoas, apesar de você dizer faça, as pessoas têm dificuldade de mudar, elas não faziam. Isso é apenas um exemplo, tá, gente? Eu tô usando isso como exemplo, mas existem uma série de situações que nós poderíamos usar como exemplo de como nós somos resistentes a mudanças, como nós resistimos a mudar. E muitas mudanças fazem parte da troca da estação. Se eu quero viver algo novo, eu preciso implementar mudanças, eu preciso mudar alguns hábitos, né? E aí eu usei esse exemplo da máscara como uma explanação, uma exemplificação dessa situação de como somos resistentes a mudanças. E as pessoas que se apresentaram mais resistentes a usar máscara, quem foram? Foram as pessoas mais velhas, que eram, na verdade, os grupos de maior risco. Eles foram os que menos. Eu andava nas ruas, dizia, olha, todo mundo em casa, lockdown. Quando eu tinha que sair para o mercado, para algum lugar, quem que eu via na rua? Os idosos, o grupo de risco, né? Quem a gente via por aí sem máscara? Os idosos, o grupo de risco. Por quê? Porque são realmente, pela questão da mente já estar mais cristalizada, pela própria questão da idade, quem já estudou geriatria sabe disso, né? Quando a gente vai envelhecendo, a nossa mente vai cristalizando. Então, é mais difícil implementar algumas mudanças. Mas as mudanças fazem parte. É isso que eu quero mostrar para mim, para você, que mudanças fazem parte. E a gente precisa... Quer viver uma mudança nesse momento? Eu quero ler aqui um outro texto com vocês, né? O poder da mudança está nos nossos lábios. Como assim? Quer dizer que se a gente falar que não vai mais ter pandemia, que a pandemia vai acabar, né? Não vai ter mais ninguém doente nos hospitais? Eu vou já explicar, vou já trazer a resposta disso para vocês. Mas eu quero dizer claramente para vocês que a mudança da estação, dos tempos, está no nosso lábio. Está naquilo que a gente declara. Existe, eu quero afirmar isso para vocês, que sim, a mídia intensificou, a mídia mundial, não só a mídia brasileira, ela intensificou, massificou a pandemia. Ela tornou a pandemia um terror social, gerando muito mais problemas emocionais, diminuindo a imunidade das pessoas e gerando uma série de consequências extras. Por quê? A boca fala do que está cheio o coração. E a gente começa, sabe, as pessoas começaram a proclamar muita desgraça, a declarar muita desgraça. E eu quero mostrar para vocês, através desse texto, como o poder da mudança está nos nossos lábios. Que diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Quer uma chave de mudança nessa manhã, no nosso quarto de guerra, nessas 7h07 da manhã, uma chave de mudança? Comece a clamar, abre a tua boca para clamar. Clama a Deus. A palavra diz, clama a mim e eu vou te responder. Apresenta a tua causa a Deus, apresenta os teus medos, apresenta as tuas ansiedades, apresenta a situação, apresenta a tua nação, sabe? Apresenta a tua família, apresenta a tua saúde. Clama a Senhor. Tira os olhos do natural e eleva os teus olhos para o alto, de onde vem o seu socorro, e clama. Porque o poder de mudança está na nossa boca. Nós é que somos voz profética.
Quando Moisés abria a boca para falar que viria, ele fazia isso pelo comando de Deus, mas ele dizia, olha, Deus está te dizendo, Faraó, libera o povo para que o povo seja livre para adorar ao Senhor no deserto. Faraó se endurecia e ali ele dizia, então vai vir uma praga assim, e acontecia. Não estou dizendo que a gente tem que ficar rogando praga por aí, mas a verdade é que nós temos poder na nossa boca. Ao invés de ficarmos procurando desgraça, tristeza, angústia, começarmos a dizer para as pessoas, como nós temos feito aqui todos os dias no 7-7, dizer, continue crendo, porque essa estação vai mudar, vai dar certo. Não desista dos teus sonhos, não desista dos teus projetos. De repente, seja a hora de você semear, seja a hora de você estabelecer algumas mudanças de carreira, algumas mudanças no teu negócio, se adaptar ao novo. Mas isso não significa que você tem que se deixar paralisar, se deixar travar. É hora de você avançar, talvez de uma forma diferente. Mas não é hora de sermos vencidos pelos nossos medos. Não é hora de nos permitirmos viver pelas angústias, pelas ansiedades, pelo estresse da vida. Não é a hora, não é esse o momento. Não é hora de baixar a guarda, não é hora de desistir. É hora da gente entender, esse é o tempo de guerra. No tempo de guerra a gente não fica dormindo, no tempo de guerra a gente não fica distraído. No tempo de guerra, o que o soldado faz? Ele cria estratégias de ataque. O que o soldado faz no momento de guerra? Ele fica alerta o tempo inteiro. Se ele quer descansar, ele monta uma guarda ali com seus companheiros e diz, agora eu vou descansar, você vigia. Porque sempre tem alguém na torre de vigia. Será que você está sempre ali organizado, vigiando? Ou tem alguém vigiando junto com você? Porque não é bom a gente andar sozinho, a gente precisa de pessoas do nosso lado que nos alimentem, que nos sustentem, que nos fortaleçam, porque se cair um, o outro levanta. E eu já trouxe essa palavra aqui na semana passada. É melhor serem dois do que serem um, porque caindo o outro levanta. Então, será que você tem essa estrutura de guerra? Pessoas que te apoiem, pessoas que sigam com você. Será que nesse tempo de guerra, porque nós estamos num tempo de guerra, você não está distraído ou amedrontado? Qual foi a primeira palavra de Deus? Uma das primeiras palavras de Deus para Gideão. Ele disse, é muito o povo que está contigo para ir à guerra. É muita gente. Se for esse povo todo, vocês vão dizer que foram vocês mesmos que lutaram, venceram, guerrearam, quando não foi. Então ele disse assim, manda aí os tímidos e os medrosos, manda eles ir embora. Porque muitas vezes a gente se arma do orgulho de dizer, eu venci, eu conquistei, eu suportei, eu me superei. E a gente esquece de Deus na nossa jornada. E a gente precisa incluir Deus na nossa jornada, como disse Paulo, em todo o tempo. Como disse aqui o texto que nós lemos em Eclesiastes 3, de 1 a 8. Em todo o tempo incluirmos a Deus na nossa jornada. Tirarmos o nosso olho do natural, porque se nós estivermos com um olhar no natural, a nossa resposta vai estar diminuída. Mas se o nosso olhar está no sobrenatural, então a nossa resposta será sem limites. A gente não vai viver paralisado pelas circunstâncias que o natural nos impõe. Então, todos os momentos, na fartura e na escassez, temos que incluir Deus na nossa trajetória, na nossa jornada. Entender que Deus está nos dando vitória, que Deus vai nos dar a vitória. E a outra característica que Deus disse para Gideão foi, lance fora os tímidos e os medrosos. Será que nós não estamos nos permitindo ser vencidos pelo medo nesse tempo de pandemia? Porque se estivermos com medo, nós estamos tendenciosos a perder a guerra. Estamos aqui, num quarto de guerra. Temos que lançar fora o medo. Lançar fora o estresse, a angústia, a ansiedade. É possível? Sim, é possível. No início da pandemia, se você olhar no meu Instagram, Julie Moreira _ você vai ver uma série de lives, uma série de conteúdos, de dicas para vencermos o estresse e a ansiedade relacionados à situação que a pandemia nos impôs. Foram lives atrás de lives, praticamente todos os dias ou todas as semanas, preparando as pessoas que me seguem para reagir nesse momento de pandemia.
Então, se você quer dicas, corre lá, porque a gente não vai conseguir resumir tudo aqui no nosso horário limitado do Instagram, né? Aqui na nossa live. Mas a resposta está na nossa boca. Uma das respostas para vencermos a guerra é clamarmos. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Esse tempo de pandemia está com os dias contados para acabar. Eu creio nisso. Tudo tem um tempo determinado, já deu. Esse tempo de pandemia já deu o que tinha que dar. Muitos cresceram na crise, muitos amadureceram. Houveram muitos lutos, muitas perdas, muitas dores. Muitos oportunistas se revelaram nessa pandemia. Descobrimos como nossa administração pública é mais frágil e mais debilitada, vamos, para não dizer nada além disso, do que imaginávamos, né? Mas de todas as situações nós temos que aprender, temos que tirar uma lição, temos que passar pelas crises e nos tornarmos mais fortes do outro lado. Na fartura, na escassez, posso todas as coisas daquele que me fortalece. Vejo tantas pessoas tendo que lidar com o medo, com a angústia, com a ansiedade, com as perdas, porque essa é irremediável. O luto, esse é irremediável, né? Com o tempo você vai conseguir conviver com a perda, com a dor de um ente querido que você perdeu. Mas naquele momento, só quem perdeu sabe a dor que está carregando. E nós precisamos ter um coração de guerra, mas também um coração de compaixão, para orarmos, para clamarmos, dizer: meu Deus, mesmo você que possa estar numa situação confortável, eu quero dizer para você, é hora da gente clamar pela mudança, abrir a nossa boca e clamar pela mudança. A mudança nesse cenário de pandemia, a mudança no nosso cenário político, a mudança no nosso cenário de administração pública, a mudança que nós precisamos, que nós queremos, nós precisamos clamar por ela, para que a nossa nação seja sarada, para que o nosso povo seja sarado, para que os nossos empreendimentos recebam a cura. Porque eu sei que nesse momento de pandemia muitos negócios adoeceram, muitas empresas adoeceram, né? Estão aí lutando arduamente para não sucumbir nesse tempo de pandemia. Eu quero lhe dizer que essa crise vai passar. Eu estou aqui nessa manhã para dizer para você: essa crise vai passar, mas ainda não é hora de baixarmos a guarda. Não é hora de deixarmos de crer. É hora de levantarmos os nossos olhos para o alto, abrirmos a nossa boca para clamar e continuar agindo. Continuar crendo, continuar sonhando, continuar semeando. Porque se você não semear agora, na próxima estação você não vai ter uma colheita. Então é momento, sim, de semear. É momento de lançar a semente na terra. Olhar que sementes, para você não lançar sementes erradas, porque toda semente ela tem uma estação certa para ser semeada, senão ela não vai brotar. Então perceba, ou peça de Deus a sabedoria para você compreender que sementes você precisa lançar agora no solo, para que no tempo que a estação mudar e chegar o tempo da colheita, você consiga colher. Amém? Então, essa é a palavra que eu queria compartilhar com vocês nessa manhã do nosso 7 em 7. Não sei nem que dia que nós estamos, né? Deixa eu ver aqui alguns comentários. É tempo de loucura. 1 Coríntios, o poder de Deus em nossas vidas. Depois eu vou ler esse texto, que eu não sei de cabeça, mas depois eu vou ler. Quero dar as boas-vindas para quem chegou depois, né, no inteirinho da live. Seja bem-vindo, Fernando, Manuel, André Barreto, Tilene Amaral, quem mais aqui? Jesus Henrique, seja bem-vindo, Reinaldo, né? Sejam todos muito bem-vindos. O Jesus Henrique disse assim: a oração é a resposta para tudo. Quem não ora está morto espiritualmente. A oração, ela é a chave,
né? Ela é a chave que vai abrir a porta. Você quer abrir a porta da prosperidade, você quer abrir a porta do teu alívio emocional, você quer abrir uma porta, vai orar, dobra o teu joelho, coloca o joelho no chão, a cara no pó, vai orar para que você consiga realmente a chave certa para abrir essa porta. Juralice e Aécio também sejam bem-vindos. Então nós vamos orar, né? Como disseram aqui, a oração é a resposta, né? A oração é a chave. Nós vamos orar então, caminhando para o final desse nosso 7 em 7 no dia de hoje, terça-feira, clamar para que Deus realmente nos dê esse entendimento da estação que nós estamos vivendo. Como eu devo me portar nessa estação? Entender que nós estamos em guerra e não é momento de distração, não é momento de baixar a guarda, né? E entender que há poder nas nossas palavras para praticarmos mudança. Essa mudança só acontecerá quando os escolhidos cumprirem de verdade a ordem de Jesus Cristo. Pregar o Evangelho, que é a única verdade que tem que ser vivida, né? Essa mudança vai acontecer quando realmente nós cumprirmos a nossa missão, entendermos o nosso propósito como povo de Deus na terra, né? Entender quem somos, entender a autoridade que temos, entender que quando o justo governa a paz na terra, entendemos que somos autoridade profética. A gente tem que entender muita coisa, né? Se posicionar dessa forma, e aí nós vamos realmente começar a viver mudanças, né? Sair da religiosidade para a prática viva do Evangelho em todas as situações, em qualquer lugar que nós estivermos, e sabermos nos posicionar quem realmente somos no reino físico, no reino do Espírito. Amém? Vamos orar. Pai, obrigado por mais essa manhã aqui no quarto de guerra, esse momento que temos tido, eu, Joshua e todas as pessoas que têm acompanhado o 7 em 7, que têm estado aqui diariamente conosco, ouvindo a palavra, compartilhando a palavra, crendo, colocando em prática. E nesse dia eu quero clamar que Tu levantes aqui entre nós, que Tu nos levante como guerreiros, Pai, nos fazendo entender que estamos vivendo uma estação de mudança. E a mudança começa em mim. A mudança começa em cada um de nós. Nós temos que ser essa fonte de mudança no ambiente onde estamos plantados, vivendo o propósito que fomos estabelecidos para viver, sendo o espelho, refletindo a Tua vida, refletindo a Tua glória. Nós precisamos, cada um de nós, fazer a sua parte. Não nos deixa ser vencidos pela angústia, pelo medo, não nos deixa ser vencidos pelo natural que nos cerca, que os nossos olhos sejam removidos do natural e elevados para Ti. A olharmos para o Senhor, entendendo que o Senhor é o autor e consumador da nossa fé. O Senhor é que faz com que a nossa fé nasça, que ela surja como autor, e faz com que ela se cumpra, se estabeleça como consumador. Então, que neste momento seja renovada a fé nos nossos corações, renovada a fé em nós, para que possamos ver se cumprir a nossa voz profética, a nossa palavra profética. Queremos, como Teu povo, Senhor, nos humilhar diante de Ti, reconhecendo que somos dependentes do Senhor, pedirmos perdão porque temos falhado na nossa postura, muitas vezes, como Teus filhos. E clamar para que haja uma cura na nossa nação, para que haja uma cura nas nações da terra, para que a terra seja visitada, Senhor, pela cura, pelo refrigério, pelo bálsamo que transforma, entrando nos hospitais e trazendo renascimento àquele que está, Senhor, no último suspiro. Renovando, Senhor, o fôlego de vida, aquele que está no leito de um hospital. Clamamos como Teu povo, Pai, para que cesse este tempo de praga, de pandemia sobre a nossa nação, para que possamos entender o propósito do Senhor para nós neste momento de crise, de adversidade, e sabermos nos posicionar para sermos a mudança. Em nome de Jesus, que venha a Tua paz, que seja todo entendimento ao coração de cada um dos que têm participado aqui desse quarto de guerra, que eles recebam a paz e a fé para mover o sobrenatural. Que saiamos, Senhor, neste dia com força e coragem para conquistar, para avançar, para vencer. Agradecidos oramos, Senhor, porque sabemos que Tu cuidas de nós e nos ama e não desiste de nós. Muito obrigado.
em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe vocês. Aguardamos vocês amanhã, 7h07. O Joshua Moreira amanhã reassume aqui, né? Terça-feira vocês sempre vão me ver por aqui no Instagram do Joshua, mas amanhã ele vai estar aqui com vocês novamente. Amém? Um beijo, um bom dia. Shalom, shalom. Bitch, I wanna party like